E aí pessoal, tudo bem? Professor Rafael Gato aqui do site Geografia para Concursos. E nesse vídeo eu vou responder mais uma dúvida que chegou do Matheus Saldanha sobre relevo e hidrografia. Cara, estuda muito sobre geografia física. Por quê? Das contas que eu fiz das provas de 2016, né, que foi a última prova, até 2007, mais ou menos, 30 questões sobre geografia física caíram. Então, vai cair, sempre cai. Preste atenção nisso. Então, eu estou respondendo duas dúvidas, né, sobre relevo e hidrografia, resolvendo duas questões. Vamos para elas? Bom, então vamos lá, né? Como falei no início do vídeo, é muito importante, vou até repetir devagar, ó, é muito importante você estudar toda a parte de geografia física para ESA. E por que que é importante? Porque toda a prova cai questão ou questões sobre o tema. Não tem alguma que não cai? Não, todas caem. Então é importante que você fique muito atento sobre os temas de geografia física. E relevo e hidrografia são temas da geografia física que você precisa saber. Você precisa saber tudo sobre relevo, tudo sobre relevo, e você precisa saber tudo sobre hidrografia brasileira. Então, vamos ver duas questões, uma sobre relevo e uma sobre hidrografia, que já caiu, que já caíram, né? Vamos usar o português correto, em provas anteriores da ESA. Vamos para a primeira questão. A classificação do relevo brasileiro em grandes unidades ou compartimentos é uma síntese dos processos de construção e modelagem da superfície terrestre e das formas resultantes. Esta classificação distingue três tipos de compartimentos, que são... Então você vai ter as alternativas aí, mas primeiro, vamos ver uma coisa. Classificação do relevo é diferente de estrutura geológica, tá? O que é a estrutura geológica? Seria então todo o embasamento, né? Vamos dizer assim a grosso modo, embasamento geológico da Terra, que se divide em três, que seriam os escudos cristalinos ou crátons, você pode achar isso em alguma outra bibliografia, bacias sedimentares e dobramentos modernos. Essas três estruturas que vão ajudar a dar origem aos compartimentos de relevo em qualquer lugar do mundo. Se tratando de Brasil, o que nós vamos ter? Primeiro, deixa eu explicar rapidamente o que é cada um, né? O escudo cristalino, o cráton, é a estrutura geológica mais antiga do planeta Terra e é a mais estável, tá? Ela é a mais estável e, em geral, ela dá forma aos planaltos. As bacias sedimentares, né, onde a gente vai encontrar as rochas sedimentares. E os dobramentos modernos são as formas mais recentes, né, de estrutura geológica no planeta. E aí, nessas localidades, a gente vai encontrar as grandes montanhas, né, como a Cordilheira dos Andes, do Himalaia e por aí vai. Então, dobramentos modernos são os mais recentes e os escudos cristalinos são os mais antigos. Brasil, se tratando de Brasil, nós temos somente duas dessas três estruturas geológicas, que são os escudos cristalinos, né? Por isso que o Brasil tem uma estabilidade geológica, né? E as bacias sedimentares. Não temos dobramentos modernos. Os dobramentos modernos a gente vai encontrar, em geral, em áreas de encontros de placa convergentes, tá? Isso é um outro tema também de placas tectônicas, e as placas convergentes são aquelas que vão de encontro com a outra, e quando elas se chocam vão formar cadeias montanhosas. O relevo brasileiro, a classificação dessas unidades de relevo brasileiro, elas vêm sendo estudadas há muito tempo, né? E a última classificação criada foi pelo Jurandir Ross. Antes se tinha a ideia que existiam planaltos, planícies com as suas respectivas denominações, e ele incluiu a categoria então das depressões, certo? Eu praticamente então já falei a resposta.
Se você entendeu bem, você já achou a resposta, tá? Então, como eu tinha falado, estrutura geológica é uma coisa e classificação de relevo é outra coisa, tá? Diferente. Os dois se complementam, mas não são a mesma coisa. Então, a classificação do relevo vai de acordo com o processo de intemperismo, de erosão, etc. e tal, para modelar o relevo. E as estruturas geológicas, elas formam o relevo, tá ok? Então, como eu já falei, basicamente a resposta, né? Essa classificação, como ele falou, distingue 3 tipos de compartimentos, que são quem? Planaltos, planícies e as depressões, né? A mais recente. Se ele tivesse... até aqui na questão ele não fala qual que ele quer, mas em geral aqui quando não fala você vai entender pela mais recente, e a mais recente do Girard de Ross, ele então indica planaltos, planícies e depressões como grandes compartimentos, e aí nesses compartimentos a gente vai achar outras formas, tá ok? Então essa daí é a letra C. Por que não pode ser a letra A? Porque tem ali dobramentos modernos, e dobramentos modernos são ou fazem parte da estrutura geológica. A letra B está toda composta de estrutura geológica. A letra D, a gente vai encontrar a estrutura do relevo submarino, né, que são os termos utilizados para diferenciar os diferentes formatos ali da estrutura do relevo submarino. E aqui na outra ele vai colocar bacias sedimentares, e bacias sedimentares, como a gente já falou, faz parte então da estrutura geológica. Tudo bem? Então esta questão que você está vendo agora, a resposta é a letra, fala bem alto para eu ouvir aí da sua casa. Isso, muito bem, letra C. Espero que você tenha falado isso, eu não estou dando uma de doido aqui, né? Então vamos para a próxima questão. Assinale a alternativa que apresenta a segunda maior bacia hidrográfica brasileira em termos de volume de vazão e que possui uma imensa bacia sedimentar onde está localizada a maior ilha fluvial do mundo. Então você tem as alternativas com as diversas bacias hidrográficas. Bom, ele está querendo saber a segunda maior bacia. Não é a primeira, não é a quinta, é a segunda. Porque a primeira a gente sabe, né? Que é a bacia amazônica. É a maior bacia hidrográfica do mundo. E não é essa que ele quer saber. E em relação ao Brasil também é a primeira maior do Brasil. Porém, nós temos uma que é a maior inteiramente brasileira, que inclusive é a resposta, tá? Mas, por exemplo, a bacia do Paraná, ela é a terceira maior do Brasil. E a bacia do Paraná é interessante porque é a bacia com maior potencial de energia gerada, né? Vamos dizer assim, que é a que tem a maior geração de energia do nosso país, com a usina de Itaipu, que é uma usina, né, grande, muito grande, que abastece tanto o Brasil quanto o Paraguai. Não o Brasil inteiro, né, mas uma parte do Brasil e o Paraguai. É uma usina que a gente chama de usina binacional. E, como eu falei, a bacia do Rio Paraná é a terceira maior do mundo. Bacia Tocantins-Araguaia, né, do Tocantins-Araguaia. Essa é a resposta, né, que é a maior bacia, no caso, inteiramente brasileira, porque a bacia do Amazonas, né, do Rio Amazonas, ainda pega países da América do Sul, né? É um rio que a gente chama de rio nival, e porque recebe água que vem dos Andes, né, das geleiras derretidas. A do Paraná também é uma bacia que abrange outros países daqui da América do Sul. E a bacia Tocantins-Araguaia, ela é inteiramente brasileira, né? E ela é composta, como tá aí, né, também pelo rio Araguaia. E nela está localizada a usina de Tucuruí, a usina hidrelétrica de Tucuruí. E ela é a segunda maior do Brasil. Como eu falei, a primeira é da Amazônia, a bacia amazônica. E a Tocantins-Araguaia é a segunda maior. Bacia do São Francisco é a quarta e a do Paraguai é a quinta, né? Então, como ele queria saber só a segunda, letra C, bacia do Tocantins-Araguaia. Como que você pode estudar essa questão de bacias hidrográficas, né? Claro, exercitando, pegue questões de vestibular anteriores, né? Porque também
A própria ESA não tem todas as questões, né, sobre esse assunto, apesar de cair, né? Então, o ideal é que você pegue questões de vestibular para treinar e leia sobre o assunto. Pegue livros didáticos, os próprios livros que a ESA indica como bibliografia, ou se você de repente não tiver acesso a esse livro, tiver livros diferentes, pode ler também, né, sobre a questão das bacias hidrográficas. Entenda como acontece a formação de uma bacia hidrográfica, como é que ela funciona, quais são os termos utilizados ali, né, e também sobre a questão que envolve o uso das bacias hidrográficas aqui no Brasil, tá certo? E aí, ficou dúvidas? Ficou dúvida? Tem certeza? Então escreve para mim aqui, rafael@geografiaparaconcurso.com.br. Se inscreva na minha lista VIP, né? No link está aqui em cima ou embaixo aqui do vídeo. E dependendo se você estiver vendo pelo Facebook, em geral é em cima. Se você estiver vendo pelo YouTube, embaixo. Que na minha lista VIP eu mando material, conteúdo, tiro dúvidas, dicas, para que você possa ter o melhor desempenho nessa prova da ESA. Imagina você, né, já indo lá para a escola em Três Corações, servindo o exército, meu amigo. É isso que eu sei que você quer. Independente do que você faça lá dentro, você quer servir o exército. Então, ter geografia nas mãos é uma vantagem, apesar de matemática e português te colocar mais à frente, mas se você acertar mais em geografia, te coloca mais à frente ainda. Então, siga aí meu canal, pode se inscrever aqui e curta aí minha fanpage. Te vejo no próximo vídeo. Um abraço e tchau, tchau.